Ah, quem para ingressar? Ô, professor, você tá com o mudo ativado. Ah, tá, valeu. Alguém? Já falo com vocês aí, um momentinho só. Ok. É que o pessoal deixa para responder tudo na mesma hora. Aí eu começo a abrir uma coisa, abrir outra, aí começa a ficar travando. Então é por isso. Mas já vamos começar já. Vou dar continuidade ao que eu estava falando ontem. Deixar um pouco de coisa aqui, senão começa a ficar travando tudo que eu estou falando com vocês. Eu vou colocar, não tem nada a ver com a aula, mas eu vou colocar lá no site um slide para vocês, pelo menos ver se vocês lembram do que eu havia colocado de CPOC, só para vocês decorarem, tá? É para a gente tratar semana que vem. Alguém queria fazer uma pergunta sobre LE? Quiser colocar a pergunta aí enquanto abre, aí eu vejo se eu consigo ajudar. Era a Bruna, não era? Pode falar. Era a Bruna. Não tá aí? Tô sim, era só para entender como é que o trabalho de LA ia funcionar, porque eu voltei na última aula e também não souberam me informar direito, porque eu acho que ninguém entendeu muita coisa. Tá bom, eu explico de novo, não tem problema. Um momentinho só que eu já explico de novo. Fechando um pouco de arquivo aqui, aí eu explico. É fácil, o trabalho de LA é fácil.
eu ver se eu tenho trabalho aqui. Aí eu já partilho com vocês. É que esse aqui é o segundo assunto já, né? Ah, tá logo aqui no começo da aula. Vou compartilhar aqui, eu explico novamente. O que eu vou falar um pouco hoje, talvez pegue um pouco sobre o trabalho. Vou compartilhar de novo. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Então é o seguinte, ó. O trabalho é para dia 18 e 19 e talvez 25 e 26. Todos, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá. Sim. Todos os grupos deverão estar com o trabalho pronto no dia 18, pois haverá um sorteio de quem irá apresentar, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês entrem na internet e peguem aquilo que eu não comentei em aula para não ficar repetitivo. De preferência, diferente entre grupos, tá? Então, vocês vão pegar algum caso de publicidade abusiva ou de propaganda enganosa, ou um de cada, se vocês quiserem, tá? Grupos de até 5 integrantes e a nota individual. Aí, cada grupo deverá me enviar até dia 17, que é domingo, 2 perguntas sobre propaganda enganosa e publicidade abusiva. E eu vou usar essas perguntas para fazer para os grupos que estiverem apresentando. É isso. Aí quando chegar na segunda-feira, quando for na segunda-feira quem estiver na aula, eu vou perguntando o nome dos grupos e vou anotando. Aí eu vou determinando quem é o grupo 1, quem é o grupo 2, quem é o grupo 3 e assim sucessivamente. Aí diante das pessoas que estiverem na aula, eu faço o sorteio dos grupos. O grupo que for sorteado é o grupo que vai apresentar. É isso. Ficou claro? Professor, Sim. Pois não. eu só tenho uma dúvida. As perguntas, elas vão ser sobre o nosso trabalho, tipo, com essa propaganda, que pontos você acha que são, tipo, abusivos? Dá um exemplo. Ou o tema geral? Não, o tema é único para todo mundo, né? Publicidade abusiva e propaganda enganosa. Então, o tema é igual para todos. O que vai diferenciar é que um vai apresentar uma empresa e outro vai apresentar outra. Mas o tema é único para cada um. Então, essa pergunta que você colocou aí é boa, né? Uma propaganda, embora você não sabe qual vai ser a propaganda que o colega vai apresentar, mas é uma pergunta genérica. Então, dá para perguntar para qualquer grupo. Mas não são vocês que vão fazer o grupo, vão fazer a pergunta. Vocês vão mandar a pergunta para mim e eu vou fazer a pergunta, mas não vou falar quem fez a pergunta para não colocar à exposição a ninguém. Então essa pergunta é, uma propaganda dessa, qual é os impactos que isso causa para essa empresa X? Aí na hora que estiver apresentando, eu utilizo essa pergunta e falo, o que vai ocasionar essa propaganda para a Coca-Cola, por exemplo, se tiver alguém apresentando a Coca-Cola. E aí a pessoa responde. É isso. Ô, professor, Obrigada. Nada. Ô, professor, é o grupo que apresenta ou é só uma pessoa da sala? Não, é o grupo. Cada um tem que falar um pouquinho. Não, Professor, Eu tenho que se organizar para... Oi? Tem que se organizar no eventual caso de que for selecionado. você quer... Quem for selecionado, um momentinho só, chefe. Quem for selecionado tem que estar todos presentes na aula para poder cada um fazer o seu pedacinho. Pois não. Você quer casos já, tipo, famosos, repercutidos, ou a gente pode levantar algum que, tipo, por exemplo, eu acho... Vocês podem pegar qualquer um, mas assim, claro que se for famoso, né? Tem claro que ser comprovado. É lógico. Todos eles tá. têm que ser comprovados, mas se pegar conhecido, não precisa ser famoso, né? Conhecido, fica legal, fica melhor de absorver o que eu estou querendo dizer, entendeu? Se você pegar uma coisa muito
muito antiga e desconhecer. Ah, uma empresa lá nos Estados Unidos que fabricava parafuso. Pô, ninguém vai saber disso, entendeu? Então, assim, de preferência, propagandas brasileiras, né? Ou publicidade abusiva brasileira, e que não seja repetido entre os grupos, né? E aí, tem bastante coisa, na internet tem bastante coisa. Pode observar que tem bastante coisa. Só evitar para não ter repetição, né? Então, pessoal, já estou fazendo a empresa A. Aí vocês se organizam aí, passam para todos os demais para não ter essa repetição. Como aconteceu num grupo aí, hoje o pessoal foi apresentar um outro trabalho lá no primeiro B ou no primeiro A, não lembro. A menina foi falar sobre a Cacau Show e aí já tinha um outro grupo que Cacau Show. Eu falei, então agora o segundo grupo vai ter que mudar a empresa, né? Então é a mesma coisa com vocês. Mas tem bastante coisa, pode ter certeza que tem bastante coisa. Tá bom. Muito Tá obrigada. bom? Valeu. Vamos lá, então. Professor, e no caso de o grupo sorteado não estar com todos os integrantes presentes? Aí é o seguinte, a opção é o seguinte, vocês apresentam quem está na sala, né? Quem está na aula, e a pessoa que ficou de fora, ela apresenta sozinha ou não apresenta. Mas ela apresenta sozinha só a parte dela. Não, ela vai apresentar sozinha o caso inteiro. Não, então, é porque tem gente que não tem celular, aí fica meio difícil ser, tipo, por sorteio e tal. Não, então, é o único jeito de forçar todo mundo ter o trabalho no mesmo dia, entendeu? Então, assim, é a propósito isso, para forçar todo mundo a ter o trabalho no mesmo dia. Aí chegar no dia eu sorteio. Aí o pessoal participa da aula. Se não tiver presente, não tem problema. Ele pode apresentar numa outra aula? Pode apresentar numa outra aula, mas vai apresentar sozinho. Tá. Tá bom? Bom, então vamos dar continuidade aí eu estava falando sobre consumidor por equiparação. Só dar uma voltadinha aqui. Consumidor por equiparação, então, é o consumidor que representa a coletividade, ainda que intermináveis e que não haja relação de consumo. Aí nós citamos aí a cabeleireira e citamos também a água, que eu dei como exemplo aí da ITEC, né? Embora você não seja o consumidor final, mas você recebe o serviço ou produto final. Então é por isso que é considerado um consumidor por equiparação e é protegido pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Outra situação em que tem um consumidor por equiparação é uma empregada doméstica, ao ligar o liquidificador da patroa, que é a consumidora, vamos dizer aí, ela vai lavar aquele parte ou então mesmo no manuseio da parte elétrica, ela vai e perde um dedo, corta o dedo. Quem é o responsável por esse acidente? Se caso ela tiver que fazer uma reclamação junto diante do produto que ela estava utilizando naquele momento. É a patroa que comprou o liquidificador, ou ela mesmo, o fornecedor do liquidificador. Por ela ser a consumidora final, embora não tenha sido ela que tenha comprado, ela entra como consumidor por equiparação. Ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e ela pode acionar o PROCON para resolver essa situação que, na hora que ela foi ligar, a hélice se perdeu e pegou no dedo dela e cortou e causou um acidente. Então, é mais um caso de que ela não é a consumidora final por questões de ela ter adquirido o produto, mas ela é a consumidora final por questões de equiparação. Equiparação significa o quê? É igual ao original. É isso que significa equiparação. Outra situação é uma imobiliária da cidade litorânea anuncia pela imprensa a venda de um loteamento cujos lotes ficam em frente para o mar. Mas, na realidade, somente alguns lotes têm essa característica, pois os demais ficam de frente para um morro. Aí já caracteriza, além de caracterizar consumidor por equiparação, também causa aí uma propaganda enganosa. Está claro que a imobiliária fez uma propaganda enganosa, assim toda a coletividade é consumidora por equiparação, pois o número de pessoas atingidas por essa publicidade é interminável. Desta forma, todos que ajuizarem a ação contra a imobiliária estarão no exercício de um direito,
estarão no exercício de um legítimo direito por serem consumidores por equiparação. Ou seja, todos eles foram enganados pela imobiliária, porque a imobiliária diz que todos os apartamentos eram de frente para o mar, e, na verdade, alguns eram de frente para o mar e a maioria era de frente para o morro. Então, essas pessoas que chegaram lá para ver o apartamento ou para comprar o apartamento passaram por duas situações. Uma para o consumidor por equiparação e outra por propaganda enganosa. Quarta situação. Uma pessoa compra um pote de maionese, faz uma salada e serve para alguns amigos. A maionese estava estragada e todos passam mal. Todos os amigos são consumidores por equiparação, pois foram atingidos pelo defeito do produto. Então imagina, agora não dá para fazer isso porque não está podendo fazer festa, né? Mas isso também cabe não só à festa, mas cabe a algum estabelecimento, se tivéssemos de uma forma normal aí, tivéssemos podendo consumir produtos alimentícios na rua. Se você compra um lanche numa lanchonete e utiliza um produto como esse aí, a maionese, e a maionese está estragada, você vai reclamar com quem? Geralmente as pessoas, se você se sentir lesada porque aquela maionese estava estragada ou com algum tipo de problema, vai reclamar com o dono. Vai reclamar com o dono, mas você mesmo não sendo você que comprou a maionese para fazer o lanche, você pode acionar o Procon, porque você é consumidor por equiparação. Você tem os mesmos direitos que a pessoa que vendeu para você. Ele comprou para uso do estabelecimento dele, porém, você foi lá, comprou e se sentiu lesionado. Como você se sentiu lesionado, você tem o mesmo direito dele de reclamar junto ao Procon. Isso é mais um caso de consumidor por equiparação. Oi. Nesse caso, professor, é dano à saúde da pessoa, né? É dano à saúde. Aí você... professor, mas como é que comprova que houve um dano à saúde? Se você for ao médico, o médico pode dar um laudo, pode dar um atestado, pode dar uma comprovação de que houve esse problema, né? Então, é essa situação, tá? O que mais? Tem mais um caso aqui de consumidor por equiparação. Uma pessoa compra uma televisão e dá de presente para um amigo, e esse amigo, feliz da vida, recebe a televisão e leva para casa. Porém, ao ligar o aparelho, esse aparelho não funciona. Esse amigo que recebeu o aparelho da TV é um consumidor por equiparação e pode pleitear junto ao fornecedor providências que consertem o aparelho e o substitua. Isso acontece geralmente em presente de casamento. O cara ganha como presente de casamento e quando vai ligar, o equipamento eletrônico não funciona. Diante dessa situação, mesmo você não tendo sido o que comprou o produto final, mas você tem os mesmos direitos de quem comprou o produto final. Então você é considerado um consumidor por equiparação. Mas pessoal, eu ganhei, eu não sei quanto que custa, eu também não tenho a nota fiscal. Mas se for recente, você tem condições de falar com a empresa e falar o seguinte: eu ganhei uma televisão de presente de casamento e até agora a televisão não funciona. Como que eu devo proceder? Precisamos da nota fiscal. Não tem nota fiscal, não foi eu que comprei. Mas eu entro como consumidor por equiparação. Geralmente a loja vai falar: não, o senhor não tem nota fiscal, o senhor não vai poder ser atendido, né? Geralmente eles fazem isso. Por quê? Porque eles querem o menos de problema possível, né? Mas você já sabe que você tem o direito, e é isso que eu estou contando para vocês. Ok? Bom, consumidor por equiparação acabou. Agora a gente vai entrar um pedacinho em fornecedor. Depois eu vou falar um pouco sobre fornecedor, 2 exemplos de fornecedor, depois eu vou falar de vício de consumo. Bom, conforme o artigo 3º do Código do Consumidor, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, os entes despersonalizados que colocam produto ou serviço no mercado de consumo com habitualidade. Então, para você ser caracterizado como fornecedor,
você tem que colocar um produto ou um serviço no mercado de consumo de forma habitual. O que significa forma habitual? Sempre, tá? Se é de vez em quando, pode não caracterizar a habitualidade. Então, a habitualidade é a principal característica do fornecedor. Fornecer produto ou serviço deve ser uma atividade habitual da pessoa. Assim, quem vende de forma eventual, que é de vez em quando, uma vez por mês, 2 vezes por mês, não é considerado um fornecedor perante a legislação. Ele pode até ser um fornecedor, mas não perante a legislação. Aí existe aí alguns casos para distribuir aí os tipos de fornecedor. Então tem o fornecedor da pessoa física, que é uma pessoa normal, uma pessoa jurídica, que é uma empresa que tem uma empresa que tem CNPJ. Essa pessoa jurídica pode ser nacional, dentro das leis brasileiras, estrangeiras, fora do país. Pode ser um órgão público, como pode ser um órgão privado ou privada. E existe também o fornecedor chamado de entes despersonalizados, que agora, com o MEI, né, com a opção de MEI, esse entes despersonalizados diminuiu bastante, né? E quem é MEI consegue ter o seu registro regularizado. Agora, existe ainda os camelôs, né? Então, aqueles que não têm registro nenhum, considerado perante a lei chamado de entes despersonalizados. Ô, professor, Pois não. por exemplo, aqueles alunos da ETEC que vendem aquelas lanches lá durante a escola, eles são entes despersonalizados? São entes despersonalizados. Exatamente. Uhum. Se tiver CNPJ, não é de entes despersonalizados. Aí entra como microempreendedor individual. Mas como não é, aí entra como se fosse um ambulante, um camelô. Beleza? Então tá bom. Então, Beleza. Obrigado. bom, fornecedor. Se uma loja de eletroeletrônicos vende uma TV, ela é fornecedora, pois faz isso com habitualidade, ou seja, essa é a sua atividade principal. Caso o aparelho apresente vício ou defeito, o consumidor estará protegido pelas normas do consumidor. Vício, daqui a pouco eu vou falar o que é. É uma linguagem utilizada aí para representar uma situação de fornecedor e o qual ele tem responsabilidade, tá? Então, se você compra algum bem aí em determinada loja, seja fisicamente ou à distância, quem te entrega o bem é o fornecedor, porque ele faz isso com habitualidade. Aí, lojas, Casas Bahia, Ponto Frio, Americanas, Amazon, enfim, todas essas lojas aí, da qual você está comprando, ele é um fornecedor, porque ele faz isso com habitualidade. Se uma pessoa vende um aparelho de TV que tem na sua casa a um amigo, porque adquiriu o aparelho que está novo, esta não é caracterizada habitualidade, pois não está numa atividade de comércio que pratica com frequência. Caso o aparelho apresente defeito, a proteção é dada pelo Código Civil e não dada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é mais ou menos o seguinte: quando você tem alguma coisa usada e você vende para qualquer pessoa, como você faz isso de vez em quando, essa relação de consumo, ela não é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, você anuncia lá no LX, e aí você compra uma bicicleta lá. Se a bicicleta vir com algum problema, o que eu vou fazer? Eu vou acionar o PROCON? Não dá para mim acionar o PROCON. Eu tenho que acionar a Justiça Comum, entrar através de advogado, para requerer junto daquela pessoa que te vendeu a bicicleta os devidos reparos ou danos que foram causados porque você comprou a bicicleta daquela pessoa. É diferente de uma relação de consumo que você aciona o PROCON. O órgão é diferente para reclamações posteriores. Professor, isso acontece porque ele não é um fornecedor, né? Então,
fornecedor, ele é considerado aí como se fosse um ente despersonalizado, então ele não tem... Então ele não é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não significa que você não tem direito, você tem direito, só que você tem que colocar na mão do advogado, para o advogado abrir um processo contra a pessoa que te vendeu, para você poder ter os seus danos reparados, seja financeiro ou propriamente arrumar aquele bem que a pessoa vendeu. Tá? Então, tem essa separação. Dá a impressão que fala, vou reclamar no PROCON. Você vai no PROCON, o cara vai dar risada de você. Você não vai conseguir ter progressão nenhuma com relação a isso. Bom, vamos lá. Vício. O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, possui uma seção específica que cuida dos chamados vícios dos produtos ou serviços. O tema diz respeito justamente aos produtos e serviços que não atendam à sua finalidade específica. A leitura do artigo 18 do CDC indica a existência de 3 espécies de vício. Vício que torne o produto impróprio ao consumo, vício que lhe diminua o valor e vício decorrente da disparidade das características dos produtos com aquelas vinculadas na oferta e publicidade. Ao contrário do Código Civil, o CDC não se limita a vícios ocultos. A noção de vício é bem mais ampla, alcançando os vícios aparentes e de fácil constatação, bem como produtos que estejam em desacordo com normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Então, o que é isso, gente? O vício é algo que a empresa faz para tentar, em algum momento, enganar o consumidor. Tá? Que eu havia até falado para vocês quando eles usam um rótulo igual ao original, mas não é o original, né? E diante dessa situação, essa semana eu tive um caso prático. Eu vou tentar até pegar lá para mostrar para vocês. Quer ver uma coisa? Espera só um pouquinho que eu vou lá buscar, tá? Eu vou mostrar. Só para ratificar o que eu estava dizendo para vocês sobre vício, né? Então é alguma coisa que a empresa faz para tentar enganar o consumidor, né? Aí eu tinha falado para vocês sobre rótulos de refrigerante, que o cara coloca a mesma cor, escreve a mesma letra, mas não é o refrigerante original, né? Aí eu lembrei agora, essa semana, acho que foi, que dia que foi no supermercado? Foi domingo.
Aí meu filho gosta dessa bolacha aqui, ó. Vamos ver se eu... Ah, mas eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês. Não vai dar pra mostrar. Ah, dá sim, peraí. Ó, vocês conhecem. O que vocês estão vendo aqui? Dá pra ver? Não, agora Não. dá, agora dá. Ah, agora dá. O que vocês estão vendo aqui? Parece uma traquinas. Parece uma traquinas, né? Muito bem. Aham. E essa aqui, ó? Também Essa é parece uma traquinas. traquina. Essa aí é a traquina. Ah, entendi. Então, o Procópio, muito espertão, junto com a esposa, fomos ao supermercado para comprar bolacha e pegamos esta daqui, achando que era esta daqui. Por que que o saco tem que ser rosa? Por que que o saco tem que ser escrito parecido com esta? Eu queria esta, traquinas, que é o que o meu filho gosta. Aí eu comprei esta, achando que era traquinas. Por que que as embalagens são parecidas? O que que vocês acham? Por que que as embalagens são parecidas? Para induzir o consumidor a comprar. Exatamente. Isso significa o quê? Isso é um vício que torna impróprio ao consumo. Se eu sentir lesado, eu posso reclamar junto ao Procon, dizendo, ó, a Acor, que é a que produz a Tortuguita, ela fez uma embalagem próximo a traquinas. Pô, mas o senhor não viu? Sim, eu vi. Eu vi quando eu cheguei em casa, mas aí depois já era tarde, né? A minha esposa, pô, por que você não viu direito? Eu falei, amor, eu nem olhei. Estava todas assim, né? De ponta cabeça, assim, né? Com o rótulo para baixo, acabamos pegando e trouxemos. Aí ela falou assim, então, ó. Então, se o consumidor se sentir lesado, ele pode reclamar junto ao Procon. É claro que você não vai perder tempo para reclamar por um pacote de bolacha, né? Que custa lá, no máximo, R$3, R$2,50, R$2,80 um pacote de bolacha. Então, não faz sentido. Mas é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu lembrei, na hora que aconteceu isso, eu falei, pronto, é bem o que eu estou falando para os meninos da ITEC. É você ser ludibriado, você ser enganado pelo consumidor, pelo fornecedor, sem que ele tenha avisado você sobre isso. Ó, cuidado, hein? Essa não é a traquina, essa é Tortuguita. Não tem nada a ver uma com a outra. É empresas diferentes. Uma é quem faz é a Arcor e a outra quem faz é a Mondelez. Então não tem nada a ver uma empresa com a outra, tá? Então, diante dessa situação, se o consumidor se sentir lesado, ele pode reclamar junto ao Código de Defesa do Consumidor, que é o Procon. Não tem só esse caso, não, tá? Tem diversos casos. Eu posso até colocar aí com um trabalhinho para vocês posterior a isso que eu estou pedindo para vocês. Tem casos também de gramatura, né? O correto qual que é? Os caras mexerem, vocês podem observar que hoje os chocolates em barra diminuiu bastante, né? Outro que mudou bastante foi a caixa do bombom. Antes era 500, passou para 400. Agora, se você tomar cuidado, você compra até caixa de bombom de 300 gramas. Então, quando há redução... Ah, professor, mas o preço continua o mesmo. A grande maioria é verdade. Então, quando você observar isso e você se sentir lesado, isso é um vício que torna o produto que está diminuindo o valor, decorrente de disparidade de característica. Isso tudo é para prejudicar o consumidor, né? É que ninguém vai reclamar por uma caixa de bombom, ninguém vai reclamar por um pacote de bolacha. Por quê? Porque gasta tempo, gasta dinheiro. Às vezes a reclamação vai ficar mais cara do que se você realmente deixar para lá, né? Mas é só para vocês entenderem que isso tem muito, mas muito mesmo, por parte dos fornecedores para tentar enganar o consumidor. Por que tem que fazer a embalagem? Por que fazer azul a embalagem? Fazer verde? Não, tem que fazer próximo ao consumidor. Se o consumidor não tiver atento, acaba sendo enganado numa situação dessa. Conseguiram entender? Vocês vão encontrar várias situações dessas no mercado. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Também tem de 250 gramas. Os caras cada vez mais reduz para você comprar
gastar mais e levar menos. Praticamente é uma promoção assim, gaste mais e leve menos, né? Que mais? Acho que é isso. Sabão em pó mudou. Antes era 2 quilos uma caixa, agora é 1,6 kg, que rende até 2 quilos. O correto é que a empresa não vai fazer isso, né? Mas o correto é ela levar em rede nacional, né? Televisão, rádio, jornal, dizendo que houve uma mudança na gramatura de determinado produto. Esse é o correto, mas a empresa nenhuma vai fazer isso, né? Elas fazem com relação a recalque de carro, porque é obrigatório, mas os outros não é obrigatório, né? É importante deixar claro para o consumidor. Só que se o seu consumidor não se atentar com relação à cor, com relação à gramatura, ele está achando que ele está levando o mesmo produto que ele tivesse quando não havia essa mudança de gramatura, tá? Bom, aí nós temos aí o produto, conforme o artigo 1º do artigo, parágrafo 1º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Produto é todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, fungível ou infungível. Depois eu vou explicar isso para vocês. Colocado no mercado de consumo. São todos os produtos passíveis de ser comercializados. Tudo aquilo que é comercializado é um produto, tá? Inclui produtos de eletricidade e gás, também é considerado um produto. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade, quantidade, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um produto fungível, pode ser substituído aí por qualquer outra coisa. São fungíveis também os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São considerados bens infungíveis. O referido código não traz definição, mas não restam dúvidas de que se trata de um termo oposto ao anterior. Assim, os bens infungíveis são os que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Então, quando a gente fala bens que podem ser substituídos, às vezes acontece alguma coisa dessa no mercado. Ah, mas professor, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, é substituição, né? Quer ver? Ah, o feijão pode ser substituído pelo... vamos supor que o feijão tenha um problema de safra e não está conseguindo produzir. Como que o estabelecimento pode fazer para substituir o feijão? Ah, vai comer grão de bico, vai comer lentilha, vai ter alguma coisa similar, pode ser até o mesmo preço ou não, só não pode ser superior, para substituir aquele produto que não tem no mercado, tá? Outro que pode acontecer também, que tem muito, né? Esse poucas pessoas sabem, é o pãozinho, né? Pão francês. As padarias são obrigadas a manter o pão francês até as 22 horas de cada dia na padaria. Mas vamos supor que o pão francês tenha acabado 8 horas da noite. E aí você chega 8 horas na padaria, e aí a padaria fala, não temos mais pão francês, só amanhã. Ela é obrigada a colocar um outro bem fungível em substituição ao pão francês. Ah, tem o pão de leite, tem o pão, sei lá, pão sovado, para substituir o pão francês. E vender ao mesmo preço do pão francês. Tá? Então isso aí é para colocar alguma coisa em troca, para a pessoa não ficar sem aquele bem. E o bem infungível é aqueles bens que são produzidos de forma mais artesanal, né? Eles são exclusivos, eles são únicos. Então, obras de arte, ou então peças raras, personalizadas, ou mesmo veículo, né? Ah, quantas Ferraris tem no Brasil? Ah, tem, sei lá, 500 Ferraris. Por quê? Porque não se produz em massa, se produz só sob encomenda, né? São coisas únicas. São coisas únicas, exatamente. E ela não é produzida em linha de produção, né? Que sai tudo igual. Elas são produzidas especificamente para atender aquele pedido. Essa é a diferença do fungível e infungível. Beleza? Então vou parar aqui na nossa explicação. E aí na semana que vem eu
Depois eu vou continuando aí, falando aí. O material Ô, tem professor. 49 slides. Fala. Professor, assim, você falou que um produto é tudo aquilo que pode ser comercializado, né? Tudo que você vende. Isso. Só que, Produto por exemplo, um animalzinho de estimação, ele é um produto? Ele é um produto. É um produto? É um produto. Mesmo. Ele pode até ser considerado um produto infungível. Porque é algo que um não pode cachorro ser não é igual ao outro, substituído, né? né? Isso, exato. Você não pode substituir o cachorro por gato, né? O gato por cachorro. Gato é gato, cachorro é cachorro. E nenhum vai ser igual ao outro, entendeu? Então, é um bem infungível. Não é produzido em massa. Você não coloca numa indústria para sair um monte de cachorrinho. Você pode até ter uma cadelinha que vai dar um monte de cachorrinho, mas eles não vão sair todos iguais. Entendeu? Entendi, Não é igual entendi, carro, vai obrigado. sair tudo vermelho, vai sair tudo preto. Não é igual produto assim. Vai sair tudo preto, vai sair tudo vermelho. Cachorro vai sair um amarelo, outro um pouquinho mais escuro, outro um pouquinho mais manchado e assim por diante. Mas muito bem colocado aí o seu exemplo. Fechou? Fechou. Tá bom, então. Nos encontramos então na quinta-feira. Obrigado. Fala, professor. Falou, um abraço. Nossa,